Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo, a mais uma aula aqui no canal Mundo Inverter. Eu me chamo Gabriel Lima e toda quarta-feira às 19 horas eu estou aqui para sempre trazer mais uma aula sensacional, mais uma quarta do conhecimento, literalmente, porque hoje vem muito conhecimento e espero que você goste demais dessa aula que eu preparei, que com certeza vai abrir a sua mente para você que quer aprender mais e mais sobre a tecnologia inverter, porque hoje é uma aula que eu preparei para você entender de fato como essas placas inverter funcionam, porque é somente assim que você vai conseguir deslanchar no reparo. Você precisa entender como ela funciona. Não adianta só ficar associando um erro a um componente e trocar e achar que vai resolver tudo assim. Não, você precisa aprender como a placa funciona. Você precisa entender o passo a passo, entender a lógica por trás do funcionamento dessas placas eletrônicas, beleza? Então já vai deixando aí o like para a gente saber que você está gostando desse conteúdo. Para você que é novo por aqui, basta você se inscrever aí no canal para você não perder nada e apertar o sininho da notificação e escolher todas as notificações para você receber sempre uma notificação quando a gente abrir um vídeo novo aqui, abrir uma aula nova por aqui, para você não perder nada, tá bom? Então já se inscreve. Você que quer apoiar esse canal para que a gente continue trazendo conteúdo de qualidade, só você clicar no botão azul que está escrito aí, ó, seja membro, pagando R$7 por mês, você apoia esse canal para que a gente continue trazendo conteúdo de qualidade, porque não é fácil, tá bom? Então, você que está me assistindo, sem mais delongas, vou chamar aqui agora o conteúdo, beleza? Então, vamos lá! Vamos lá, nessa aula, já estou aqui na lousa, quero explicar para você como funciona, tá, a placa inverter. Vamos entender de uma maneira bem simples toda a lógica por trás da placa inverter para que você consiga prosseguir para uma próxima etapa, para uma próxima fase. Porque é o seguinte, quando você está querendo procurar um defeito na placa, você precisa procurar nos circuitos das placas. E se você não conhece os circuitos que tem na placa, fica muito difícil de você conseguir fazer um reparo. Porque não adianta você querer procurar o defeito no que você não conhece. Porque você está procurando ali um circuito que você não conhece. Então, você não sabe o que você quer. Você não sabe o que você está procurando. Você precisa conhecer os circuitos que tem na placa para que você consiga prosseguir no reparo. Não é algo que você vai aprender do dia para a noite, mas você precisa dar um pontapé inicial e é hoje nessa aula que você vai conseguir fazer o quê? Entender quais os circuitos que nós temos nas placas, como ela funciona, como ela vai se comportar, para que você possa saber de fato onde tem ali um problema. A gente consegue analisar dessa forma, tá? E aí, para isso, eu trouxe aqui, para facilitar o nosso entendimento, eu vou apresentar para vocês o que eu costumo falar, que é a sequência de comando. É muito importante você saber que um aparelho de ar-condicionado inverter, ele tem uma sequência de comando. O que quer dizer uma sequência de comando? É o que acontece desde o momento que você ligou o aparelho até ele fazer o acionamento do compressor. Para a gente que é usuário, parece que é quase que instantâneo. Ligou, o compressor liga, mas não, pessoal. Existe um processo que precisa ter várias informações sendo coletadas para ele chegar ao ponto de ligar o compressor, para o circuito lógico chegar ao ponto de ligar o compressor. Então, para que a gente possa entender como que acontece essa sequência de comando, eu preparei aqui uma imagem onde eu vou apresentar para vocês cada uma dessas sequências aí de comando, beleza?
Então nós temos aqui inicialmente o comando inicial, tá? Deixa eu pegar aqui e botar na cor vermelha. Então nós temos aqui ó, o comando inicial. Esse comando aqui ele parte do controle remoto, tá? Para isso a gente precisa entender que a placa ali da máquina está funcionando. Vamos entender uma lógica de funcionamento normal da máquina, tá? Primeiro passo, depois que é dado o comando, essa informação, ó, ela vem primeiro aqui, tá? Essa informação, ela vai primeiramente sair do controle remoto e vai na placa receptora da unidade interna, tá? Então, nós temos uma informação que sai do controle remoto por meio de luz e é enviado para a placa receptora na unidade interna. Esse comando, ele vai ser analisado pelo microcontrolador da unidade interna, que é o circuito lógico da unidade interna. Ele vai receber esse comando, tá? Por exemplo, ele vai receber um comando dizendo lá que você quer solicitar um modo refrigeração a 22 graus, então essa informação vai sair do controle, vai chegar na placa receptora por meio de luz, e ali na placa receptora, por meio de sinal elétrico, aí já transforma em tensão e corrente elétrica, vai transitar pelo cabo de interligação até a placa principal e chegar no microcontrolador. E chega lá o comando para ligar a refrigeração em 22 graus. Essa informação chega no microcontrolador. Ele automaticamente vai responder, aparecendo lá na placa interface, a temperatura, né, que a gente vê lá na placa interface. Para a gente parece quase que instantâneo, mas não, é uma informação que você dá para o micro e o micro retorna com essa informação na placa interface ou no LED lá que acende, e desse modo você sabe que o aparelho entrou em funcionamento. Naquele momento ali, ele também, o circuito lógico da placa interna, ele vai fazer a avaliação dos sensores, principalmente os sensores internos. Porque se, de fato, você solicitou uma temperatura, 22 graus, e ele precisa ver se vai ligar a refrigeração ou não. Por quê? Se você ligou ali em 22 graus, ele precisa monitorar a temperatura do sensor ambiente para ver se, de fato, está uma temperatura mais alta que essa, para saber se precisa ligar o compressor ou não, né? Então, essa é a segunda etapa. A próxima etapa ali é fazer a abertura do flap, né? Então ela aciona o motor de passo, abre o flap, o defletor ali de ar, para poder ligar o ventilador logo em seguida, tá? Ligar o ventilador logo em seguida. E ligando o ventilador, né? Ele muitas das vezes libera tensão para a unidade externa em alguns modelos, junto com a comunicação, tá? Junto com a comunicação, e logo em seguida ele começa a se comunicar e dá um comando para a unidade externa, né? Começa a se comunicar com a unidade externa, dá um comando para a unidade externa para que seja ligado o compressor, para que entre o compressor em funcionamento. A unidade externa, a placa externa, ela avalia também os sensores, tá? Avalia os sensores externos, ela liga o ventilador, e logo em seguida ela liga o compressor, tá? E vai ficar funcionando, tá? Então essa daqui é a sequência de comando que eu descrevi aqui. Beleza? Então essa daqui é a nossa sequência de comando. E é importante a gente saber que nessa sequência de comando, eu costumo dizer que a sequência de comando, ela é como se fosse várias caixas, né? Várias caixas que precisam ser preenchidas com coisas do tamanho certo da caixa, né? Então, por exemplo, quando o circuito lógico avalia a temperatura, ele precisa pegar aquele valor de temperatura e colocar dentro de uma caixa. Aquele valor de temperatura tem que estar no tamanho certo, tá? Não pode estar muito grande, senão não cabe na caixa, e nem muito pequeno, senão a caixa fica sobrando ali, né? Fica frouxo, folgado dentro da caixa. A mesma coisa para as outras coisas, para a temperatura, para a tensão elétrica, para a corrente elétrica. Todas as informações que o circuito lógico da placa ele coleta,
Todas essas informações precisam ir cabendo nas caixas. Porque se uma dessas informações não couber na caixa, for pequeno demais ou for grande demais para a caixa, o processo se interrompe ali. Interrompe ali e ele não prossegue. Então é importante você saber que todo tipo de impedimento desse processo gera erro e não parte o compressor. Eu falo isso porque muitas pessoas acham que o fato de não partir o compressor é um defeito específico, e não é. Não partir o compressor pode ser qualquer defeito, pode ser qualquer erro. Por quê? Porque qualquer erro, qualquer defeito que o equipamento dê, inverter, o compressor não parte. Por quê? No meio dessa sequência de comando, houve uma interrupção. No meio dessa sequência de comando, houve uma interrupção. Ok? Então é importante você, na verdade, saber qual foi o ponto que houve a interrupção da sequência de comando para se gerar o erro. Tá? Mas isso aí, com o decorrer dessa aula, eu vou voltar aqui e vou demonstrar os pontos de interrupção, né? Como que a gente pode identificar em qual momento foi que houve a interrupção, para a gente entender ali, nesse ponto, qual que pode ser esse tipo de defeito, esse tipo de erro. Ok? Mas vamos lá. Toda máquina inverter é comandada por um controle eletrônico, tanto na unidade interna quanto na unidade externa. Então nós temos as placas eletrônicas, tá? Dentro das placas eletrônicas, nós temos vários componentes, vários circuitos com funções específicas. Entre um deles, nós temos o principal de todos, que é o circuito lógico. Toda placa eletrônica, ela tem o seu circuito lógico, tá? Por exemplo, na placa aqui da unidade externa, você está vendo? Está aqui. Na unidade interna, se eu não me engano, está aqui, ó. Então nós temos aí os seus circuitos lógicos. No caso aí é o microcontrolador, que é o componente principal do circuito lógico, tá? Existem outros componentes que fazem parte ali do circuito lógico, que é necessário ter e existir para funcionar, mas o microcontrolador é o componente principal. Ele é o cérebro da placa. E nós temos dois. Nós temos uma unidade interna e outra na unidade externa. Dependendo da placa, pode até ter mais microcontroladores, que aí geralmente é comum a gente ver em algumas placas da unidade externa. Eu costumo dizer que o microcontrolador, que é o cérebro da placa, é o componente principal do circuito lógico, ele comanda tudo. Ou tudo começa nele, ou tudo termina nele. É importante a gente saber disso, porque ele vai comandar tudo. Então, ele vai comandar todo o funcionamento da máquina. Tá bom? Beleza? E quem é que precisa se conversar aí? São os dois microcontroladores, eles que conversam. Então, a placa da evaporadora conversa com a placa da condensadora. Mais especificamente, os microcontroladores conversam, tá bom? E são eles que fazem o acionamento dos periféricos. O que são periféricos? Periféricos são todos esses componentes que são ligados à placa. Existem periféricos que vão atuar, né, funcionando. Existem periféricos que vão ser sensores. E o interessante sobre isso é que os periféricos das placas são motores, ventiladores, sensores, mas existem periféricos que geram um retorno de informação para a placa e existem outros que não geram. E o interessante sobre esses retornos de informação, a gente consegue saber que esses periféricos que geram retorno são os periféricos que podem gerar erros específicos. Um exemplo disso são os sensores.
Os sensores, na falta deles, a placa não funciona, ela gera erro. Compressor é um deles, é um periférico que gera um retorno de informação. Ventilador é um periférico que gera o retorno de informação. Agora, motor de passo, aquele motor que abre o flap, ele não é um periférico que gera retorno de informação, então ele não dá erro. Então é importante saber que a falta desses periféricos impedem o processo de seguir. Por quê? Vai dar um erro. Lembra que eu falei? A sequência de comandos são como se fossem caixas, né? Então eu tenho várias caixas que o microcontrolador, circuito lógico, precisa ir preenchendo essas caixas até chegar à última. Qual é a última? É ligar o compressor. Então ele está pegando aqui, ó. Pegou a caixa dos sensores, da temperatura dos sensores internos, certinho, cabeu a informação. A caixa do motor ventilador, da informação do motor ventilador, coube. A caixa da comunicação, tudo veio cabendo certinho, tudo vem se encaixando, vamos dizer assim. Mas quando chega, por exemplo, lá no sensor externo, chegou no sensor externo, ó, a caixa aqui do sensor externo, a informação do sensor externo é muito grande para a caixa. Não está na dimensão certa. Não está como deveria ser, para caber nessa caixa certinha. Então, vamos parar o nosso processo por aí. Não vai seguir, não vai ligar o compressor. Por quê? A proteção é sempre mais importante do que o funcionamento. Então, ela vai parar ali. Opa, não vou prosseguir. Vou gerar um código de erro e vou parar. Ok? Então, pessoal, esses periféricos que geram feedback geram erro. Agora, qual é o método que a placa utiliza para monitorar esses periféricos, por exemplo? A placa eletrônica, ela é constituída aí de vários circuitos, tá? Ela tem vários circuitos aí. Por exemplo, eu peguei a placa inversora e estou mostrando aí vários circuitos que nós temos. Desde os circuitos de entrada, como por exemplo o circuito de proteção, que é ali constituído por fusível, por varistor. Nós temos o circuito de filtro, é um circuito onde ali ocorre a filtragem da tensão da rede elétrica, tá bom? Para garantir que não tem interferência. Nós temos a parte ali do circuito de fonte alta, né, que gera tensão de DC-link. Tensão de DC-link é aquela tensão de 310 volts que nós encontramos nos capacitores, tá? Nós temos aí a fonte baixa, que gera as tensões baixas para alimentar o circuito lógico e todos os outros circuitos. Nós temos a comunicação, nós temos o PFC e nós temos o circuito de acionamento do ventilador e o circuito de acionamento do compressor, que é o circuito do IPM, tá? E tudo isso precisa ser monitorado. Então nós temos os periféricos que a gente consegue ver que estão fora, que geram um retorno de informação para a placa, mais precisamente para o circuito lógico, colocando essas informações nas caixas, mas nós temos também na placa circuitos de sensoriamento. Eu costumo dizer que dentro da placa eletrônica nós temos um voltímetro, nós temos um voltímetro AC, né? Um voltímetro DC, nós temos um amperímetro AC, um amperímetro DC, nós temos um termômetro. Todas essas informações estão na placa. São circuitos que tem na placa que também geram feedback, geram um retorno de informação para o circuito lógico. Então, quando a gente joga 220 volts na placa, existe um circuito na placa que pega uma amostra dessa tensão e manda para o microcontrolador. O microcontrolador, coletar a tensão AC, para ver como é que está essa tensão AC. A tensão DC, mesma coisa. A corrente da placa, mesma coisa. Então, os circuitos da placa também existem sensoriamento.
Existem formas do microcontrolador monitorar o que acontece com a placa. E é muito importante você entender que na placa nós temos isso. Nós temos um voltímetro, nós temos um amperímetro, nós temos um termômetro. E tudo isso gera informação para o microcontrolador. Vou desenhar aqui agora para que você possa entender. Por exemplo, eu tenho aqui ó, o microcontrolador. Opa, deixa eu fazer de caneta preta, fica melhor. Por exemplo, eu tenho aqui um microcontrolador, tá? O microcontrolador, ele faz o acionamento do relé que dá a partida na placa. Então, quando o microcontrolador dá o comando para acionar o relé que dá a partida na placa, esse relé que dá a partida na placa libera a tensão para a tensão chegar. Tensão vem aqui, ó. Tensão passa pelo relé, chega no circuito retificador, tá? Chega ali no circuito retificador. Chega no circuito retificador e é filtrado no capacitor de filtro. Ao mesmo tempo que ele dá esse comando, eu tenho um circuito de feedback aqui, então um circuito que gera um retorno de informação, coletando essa amostra de tensão e mandando para o microcontrolador. Ou seja, o microcontrolador, do mesmo tempo que ele está acionando, ao mesmo tempo que ele está acionando, existe um circuito que está retornando uma informação. Ok? Mesma coisa, isso acontece, por exemplo, para o compressor. O microcontrolador, ele tem que acionar o compressor através do IPM. Ele manda 6 sinais para o IPM. 6 sinais. Ao mesmo tempo que ele está mandando esses 6 sinais, existe um pino, que é um pino de falha, que o microcontrolador recebe vindo do IPM. Nesse pino de falha, o IPM, quando quer falar para o microcontrolador que tem alguma coisa de errado, ele simplesmente joga a tensão que existe nesse pino para zero. Quando o IPM joga a tensão para zero, o microcontrolador sabe que tem alguma coisa errada, manda parar. Tá? Então, ao mesmo tempo que o microcontrolador está acionando o compressor, ele está monitorando ali o IPM. Se o IPM falar que tem alguma coisa errada, ele vai parar. Mas não é só isso. Monitora também a corrente elétrica do compressor. Tá? Então, nós temos aqui o pino de falha, mas existe também o monitoramento da corrente. Muitas das vezes é feito por um resistor shunt, né? Alguns circuitos amplificadores operacionais, e depois essa informação vai até o microcontrolador. Desse modo, é monitorado aqui, ó, a corrente que passa lá no compressor, que passa pelo IPM, né? A corrente que passa pelo IPM vai ser monitorada também como forma de feedback. Então, quando o microcontrolador ele aciona o compressor, ele na verdade está acionando o IPM, e o IPM por sua vez vai acionar o motor, e ao mesmo tempo ele fica monitorando a corrente. Então existe sempre por parte do microcontrolador o monitoramento das cargas que ele aciona. Agora, o que a gente tem que ficar esperto saber, né? Isso é muito importante. Assim como você pega o seu multímetro e você, com o seu multímetro, vai na tomada e o seu multímetro fala para você, na verdade você vê nele, que aquela tomada ali tem 100 volts, você vai acreditar no seu multímetro. Se o seu multímetro mostrar que tem 100 volts, você vai acreditar no seu multímetro. Tem 100 volts. Mesma coisa é o microcontrolador. O microcontrolador, quando ele quer medir uma tensão, tá?
quando o microcontrolador quer medir uma tensão, ele não vai desconfiar do circuito que passa essa informação para ele. Ele não vai desconfiar nunca. É um circuito de sensoriamento. Ele não vai desconfiar nunca desse circuito. Então, quando ele quer saber se a tensão está legal ou não, ele vai no circuito de monitoramento e o circuito de monitoramento passa a informação para ele. Olha, a tensão aqui está em 100 volts. Mas se a tensão estiver em 310, mas ele vai acreditar no circuito de sensoriamento. Então aqui a gente tem um exemplo de um circuito de sensoriamento. Olha aqui, deixa eu botar a caneta vermelha. Vou pegar aqui e botar em cor vermelha. Ó. Então, por exemplo, eu tenho aqui o circuito lógico, tá? Eu tenho aqui, ó, a tensão que nós devemos ter naqueles capacitores do DC-Link, são aqueles capacitores que contêm aquela tensão de 310 volts, são os maiores capacitores da placa. Essa informação chega aqui, ó, no circuito do sensor de tensão. Chega aqui, ó, 310 volts. Mas se esse circuito estiver informando, passando a informação que tem 100 volts, o microcontrolador vai gerar um erro por conta dessa informação. Lembra que eu falei? A sequência de comandos são caixas, né? São informações que precisam caber na caixa. Então a informação aí ficou pequena demais para a caixa. Então, opa, já tem alguma coisa errada. Já não pode prosseguir aqui. Então, quando você tem uma placa que está dando erro de DC-Link, erro de tensão alta ou tensão baixa DC, e você mede a tensão está normal, tudo indica que é o circuito de monitoramento, circuito de interface, que está passando a informação errada. É ali que você precisa analisar. É aí que você precisa conhecer, tá? Hoje existem vários métodos para fazer o monitoramento de determinadas coisas. Como, por exemplo, para fazer a leitura da tensão, é construído um circuito divisor de tensão que gera uma amostra de tensão. Então, vamos dizer que para cada 100 volts, tá? Vamos dizer para cada 100 volts, lá no DC-Link, o circuito que faz o monitoramento gera 1 volt de amostra, vamos dizer assim, né? E manda para o circuito lógico. Então, o circuito lógico sabe que quando chega 1 volt do circuito de monitoramento é igual a 100 volts no DC-Link. Então, ele usa a tensão como amostra. A temperatura é a mesma coisa. Vamos dizer assim, para cada 10 graus de temperatura, o circuito que faz o sensoriamento da temperatura, um exemplo aqui, tá, pessoal? Ele manda 1 volt, ou seja, para cada 10 graus, 1 volt. Então, 25 graus é 2,5 volts, que chega no circuito lógico. Um exemplo. Ou seja, os circuitos de sensoriamento, circuitos de interface, têm o papel de transformar sempre uma grandeza que ela está monitorando ali em uma tensão de referência que vai para o circuito lógico. E o circuito lógico vai pegando essas informações e vai colocando em caixas. Se tudo couber na caixa, ele vai seguindo, vai preenchendo as lacunas até chegar na última caixa, que é acionar o compressor. Chega na última caixa, qual é a informação que tem que ter ali? Ó? Acionei o compressor. Aí eu tenho que monitorar a corrente do compressor, tá legal a corrente do compressor, então o compressor se mantém em funcionamento. Tá? Então é muito importante você saber desses circuitos que existem na placa. Então, quando eu falo para você que dentro da placa eu tenho um voltímetro de verdade que serve para passar essa informação da tensão para o circuito lógico.
Quando eu falo para você que na placa eu tenho um termômetro de verdade que passa essa informação para o circuito lógico. E eu tenho um alicate amperímetro também de verdade que passa a informação para o circuito lógico. Agora, esses instrumentos que o circuito lógico utiliza, eles podem estar com defeito. É onde gera o problema, tá? Então, quando você tem, por exemplo, uma máquina que fala lá para você que está dando erro de fuga de fluido refrigerante, você já parou para analisar como que o circuito detecta que não tem fluido refrigerante? Existem algumas formas, uma delas é a temperatura. Por quê? Uma máquina que não tem fluido refrigerante, a temperatura de descarga não sobe, a corrente não sobe. Então são métodos que ele utiliza. Agora, se o amperímetro, por exemplo, que mede essa corrente, não estiver marcando correto, mesmo com o compressor ligado, com a carga ideal, a corrente se mantém baixa porque o circuito está com, porque o instrumento está com defeito, o microcontrolador vai acreditar no instrumento. Então o instrumento está falando que a corrente está abaixo do normal, vai parar de funcionar. Mas a gente entende que é um defeito, sim, na placa, e eu preciso analisar um circuito específico, que é o circuito de leitura de corrente elétrica. Tá bom? E eu coloquei aqui, para facilitar o entendimento de vocês, uma sequência lógica do acionamento de toda a unidade, tá? Então eu tenho aqui, ó, desde a alimentação, 220 que chega na unidade interna, na placa da unidade interna, geralmente no relé, né, que tem na placa da unidade interna, passa pela proteção, que é fusível e varistor, filtro EMI, tá? Essa tensão, que é AC, vem para a fonte alta, passa pelo circuito de retificação ali, passa por todo o processo da fonte chaveada, se transforma em uma tensão baixa, que alimenta o circuito lógico. O circuito lógico, por sua vez, recebe, na verdade, comando vindo da interface da receptora, né? Faz a análise dos sensores de temperatura, tá? Faz o acionamento aqui, ó, do ventilador, o ventilador entra em funcionamento, monitora a velocidade desse motor e começa a acionar aqui o relé, aciona o relé para o relé liberar a tensão na borneira e essa tensão chegar na unidade externa. E ao mesmo tempo inicia o processo de comunicação com a unidade externa, tá? Então, essa é a sequência lógica de comando, ok? Lá na unidade externa, olha só que interessante, nós temos a alimentação que chegou, né? Ela passa pelo circuito de proteção da placa, o filtro EMI. Essa informação passa inicialmente, essa tensão, na verdade, passa inicialmente pelo PTC, chega na ponte retificadora, passa pelo reator, chega no capacitor de filtro, gera a tensão alta de 310 volts, alimenta a fonte baixa entra em funcionamento, circuito lógico entra em funcionamento, aciona o relé, agora a energia não tem que mais passar pelo PTC, por isso que a gente escuta aquele relé instalando na placa, né? Ele dá a partida na placa, tá? Ao mesmo tempo, é feito o monitoramento da tensão AC, tá? Nós temos o circuito sensor de tensão AC. É feito o monitoramento do zero cross, é contado o momento em que a senoide da rede elétrica passa por zero. É analisado a tensão de 310 volts, ok? O circuito lógico faz a análise da temperatura, tá? O circuito lógico faz a análise da temperatura e começa a ver que está tudo ok com a temperatura, vai fazer aí
o acionamento, vai fazer o acionamento do ventilador da unidade externa, faz o acionamento do ventilador da unidade externa. Claro que antes disso ele já está se comunicando com a unidade interna, né? E aciona o ventilador da unidade externa. Depois o circuito lógico manda informação para o IPM acionar o compressor inverter. Ao mesmo tempo ele está monitorando a corrente do compressor e durante o trabalho ali do compressor a tensão acaba caindo, é acionado o circuito PFC para corrigir isso, tá? A tensão volta a subir e também se monitora a corrente do circuito PFC. Então observe que eu tenho circuitos de acionamento que acionam alguma coisa que parte ali do circuito lógico, mas eu tenho também circuitos de sensoriamento que fazem a leitura das informações que nós temos nas placas. Então eu tenho os principais circuitos que são os de leitura de tensão, de corrente e de temperatura. São esses os principais circuitos que a gente encontra, tá? Que a gente encontra nas placas inverter, tá? São esses os principais circuitos, ok? Que nós encontramos, beleza? Então, como eu falei, voltando aqui agora na nossa sequência de comando, é importante a gente saber exatamente o ponto onde se interrompeu a nossa sequência de comando. Por que que é importante saber? Porque dependendo de onde parou ali a sequência de comando, a gente consegue determinar onde é que está o problema. Quer ver? Erros logo imediato. Ligou a máquina, erro logo imediato. Costuma ser erro de sensores internos. Por quê? Ligou a máquina, ela já foi lá no sensor, mas não conseguiu pegar a informação de temperatura, ou pelo menos a informação não coube na caixa, ela não vai prosseguir. Agora, por exemplo, erros de ventilador interno são erros que aparecem depois de 1 minuto, 1 minuto e meio. Por quê? A placa manda o ventilador funcionar e fica medindo a velocidade do motor pelo circuito de sensoriamento ali, de feedback do motor. Se ali ela não consegue ter uma informação adequada, vai parar o funcionamento. Aí tem, por exemplo, a falha de comunicação, que demora até 5 minutos para acontecer, tá? Que aí a gente sabe pelo tempo ali a falha de comunicação. Uma outra dica que eu passo sempre para a galera, para você ter certeza que é falha de comunicação, desliga o circuito da comunicação e vê se de fato se mantém o mesmo erro, né? Geralmente costuma ser erro de comunicação. Quando você faz isso, se mantém o mesmo erro. Erros de sensores externos são os erros que a gente encontra quando a unidade externa é acionada. Porque ela vai fazer a leitura dos sensores, encontra um problema e dá erro. Ok? Uma outra questão que nós devemos sempre observar, observem nas placas externas o LED piloto, ver se o LED está piscando, para você saber que está tendo processamento de dados, ver se o relé que dá a partida na fonte externa, ele está atracando, para você ter certeza que a placa deu a partida, tá? Logo em seguida, se tiver tudo ok, a placa faz o acionamento do ventilador, tá? E logo depois o acionamento do compressor. Uma dica bem interessante quer saber se a placa prosseguiu em todas as etapas, mas chegou na hora de partir o compressor, ela não conseguiu por um defeito no circuito de acionamento do compressor, é só você observar o ventilador. Se o sistema aciona o ventilador externo, se ele aciona o ventilador externo, é porque logo em seguida ele vai acionar o compressor. Então, passou por toda a sequência de comando e chegou no momento de acionar o compressor, não acionou. Porque o ventilador externo não vai acionar sozinho, ele sempre vai acionar para logo em seguida acionar o compressor.
Então, quando o microcontrolador manda a informação para acionar o ventilador, ele vai mandar a informação para acionar o compressor também. Então, você já de fato sabe que você tem um problema na parte do acionamento do compressor. Mas você sabe que toda a informação está chegando até o momento de ligar o ventilador, que é o momento de partir o compressor. Quando liga o ventilador é porque vai partir o compressor. Se não parte é porque ele encontrou um problema na hora de partir o compressor. Aí qual é o circuito responsável por partir o compressor? É entre o microcontrolador e o IPM, né? Então tem alguma coisa ali que está gerando esse problema. Pode ser até mesmo o próprio compressor. Mas é muito importante você entender essa sequência de comando para que você possa começar a analisar de uma melhor forma as placas inverter para você que quer começar aí a fazer reparos, mas reparos que você consiga de fato entender mais sobre o que você está fazendo, os reparos, né? Sobre os circuitos que você encontra na placa, tá bom? E é isso. Espero que você tenha gostado dessa aula. Trouxemos aí uma aula introdutória para que você possa já começar a procurar as coisas certas nas placas, tá? Para que você possa já começar a abrir a sua mente para as placas inverter, para que você possa começar a fazer, procurar coisas certas nas placas, né? Não ficar procurando componente com defeito, procure circuitos nas placas, né? Comece a analisar e pesquisar sobre circuitos que fazem leitura de tensão, circuitos que fazem leitura de corrente, para você compreender como funciona. Porque quando você tem um erro, você precisa analisar um circuito e não um componente, porque na placa tem vários componentes naquele circuito, tá bom? Então espero que você tenha gostado dessa aula. Desejo a todos aí um forte abraço. Não se esqueça de comentar se você ficou com alguma dúvida. Vai lá no meu Instagram também, @GabrielLimaRefrigeração. Vai lá, fala comigo por lá se você ficou com alguma dúvida. Coloca lá, manda um direct para mim. Show de bola? E é isso. Se você quiser também saber mais sobre alguns treinamentos meus, né? Estou deixando também aqui na descrição informações sobre eles, treinamentos online, tá bom? Forte abraço a todos e até a próxima quarta do conhecimento. Valeu!